Amém, irmãos? Bom dia de novo. Que a paz esteja com vocês mais uma vez. Amém? Os irmãos podem se sentar? Os irmãos de casa também? Não sei se estão em pé, acredito que não. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 3. Amém? Olha, irmãos, confesso para vocês uma coisa. Eu estou nervosa hoje para pregar como se fosse a primeira vez. Porque quando nós recebemos a escala, o pastor André monta uma escala de obreiros, então a gente já tem ali uma data prévia do qual nós vamos trazer a palavra. E ali a gente já começa a se preparar, né? Pedir a misericórdia de Deus, a graça de Deus, fala, Senhor, me usa. Senhor, perdoa meus pecados, aí vai, né? E eu tinha uma palavra preparada que estava em João, capítulo 3, que falava entre uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Mas aí ontem eu fui orar, pedir confirmação na palavra, enquanto eu estava fazendo almoço, irmãos. E aí eu coloquei um louvor antigo para ouvir. Irmãos, fazia tempo que eu não sentia a presença de Deus tão grande na minha vida. E eu dava vontade até de chorar, quando eu começo a falar. E ali Deus foi falando comigo, e Deus me levou a Apocalipse capítulo 3. A partir do verso 14. Irmãos, eu não queria pregar essa palavra. 11 horas da noite eu estava orando a Deus, dizendo, Deus, eu vou mandar uma mensagem para o pastor André, porque eu não quero pregar essa palavra, porque essa é uma palavra muito dura, e essa palavra falou primeiro comigo. Sabe por quê? Porque parece que Deus tem me entregado umas mensagens pesadas para trazer para a igreja. E a minha intenção não é ser a brava ou a ranzinza, mas eu não posso me calar diante do que Deus tem revelado. Então foi exatamente isso que Deus me disse, pastor André. Eu não uso profeta calado. Então você que já encontrou capítulo 3, o versículo 14. Vamos falar de Laodiceia mesmo, irmãos. A última igreja do Apocalipse, são 7 igrejas. Laodiceia é a última que recebeu a carta. Pelo menos é a última que está aqui no cronograma. Foi nessa ordem mesmo. Então, o anjo da igreja em Laodiceia escreve. O anjo da igreja, gente, é o pastor da igreja naquela época. O anjo da nossa igreja é o pastor André. Então, assim, irmão, você quer ser abençoado? Abençoe o pastor André. Sabe por quê? Porque a revelação de Deus para nós começa por ele. Então, toda vez que o pastor André subir no altar, entregar uma mensagem para vocês, irmãos, receba. Porque é de Deus para a sua vida, amém? E assim como Deus usa tantos outros, mas a quem Deus entrega a maior revelação para a igreja é o anjo da igreja, amém? E quem leva o maior peso é ele também, irmãos. Então, que ele, a pastora Deus e suas filhas estejam em suas orações, amém? A anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que, de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos o amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, essa Bíblia aqui é uma herança minha. Porque essa Bíblia era do meu falecido pai. Quando meu pai faleceu, eu fui até o Ceará, essa Bíblia é importada, tá, do Ceará. Eu fui até o Ceará. E aí,
teve um momento que minha tia falou assim, olha, vai lá nas coisas do seu pai, pega o que você quiser para você, né? Por isso que eu falo que é uma herança. Eu era filha única do meu pai, tá? E eu cheguei lá no quarto dele. Irmãos, meu pai era um homem de oração, viu? E eu senti ali, depois da morte dele, o quanto aquele lugar tinha uma atmosfera. Eu acredito assim, que eu estava muito abalada emocionalmente, então eu estava emocionalmente frágil pelo luto. Mas a gente sabe, quem anda com Deus, a gente sabe quando é Deus que se aproxima. A gente conhece o toque de Deus, porque o toque de Deus ele é diferente. E ali eu entendi que um dos maiores intercessores que eu tive dormia naquele lugar, entendeu? E ali eu vi várias coisas, mas eu falei assim, eu vou levar a Bíblia. Né? Então essa Bíblia está aqui. E tudo que Jesus fala nessa Bíblia está escrito em vermelho. E todo o capítulo 3, o 2, está escrito em vermelho. É Jesus falando. Amém? Então, assim, como eu disse, Laodiceia foi a última carta a receber, a última igreja a receber a carta. O interessante é que antes a carta foi a Filadélfia. E a Filadélfia foi só rasgando elogios. E Jesus ali motivando o povo. Ó. Aí quando chega em Laodiceia, irmãos, eu fiquei meio com dó, sabe? Falei, meu Deus, o que aconteceu com esses irmãos? Irmão, eu não tenho cara, mas eu sou muito estudiosa. Eu já estudei as 7 igrejas do Apocalipse faz um bom tempo. Eu sei que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica. E era uma igreja rica, financeiramente rica. A igreja de Laodiceia, ela era uma referência medicinal. Sabe? Como, por exemplo, se tivesse uma Unicamp dentro da cidade, entendeu? E ali eles fabricavam um unguento poderosíssimo na época, para os olhos. Então, assim, eles tinham ali a Unicamp daquela época, que formavam vários médicos, e eles também produziam esse unguento que curava essa enfermidade nos olhos, era quase milagroso. Né? Então, eles tinham ali toda a referência médica e completamente avançados em ciências naquela época. Outra coisa que eles tinham como referência era uma indústria têxtil. Então, eles tinham roupas diferenciadas e eles ligavam muito para a aparência, porque eles estavam sempre muito bem vestidos. Porque eles mesmos produziam aquilo e revendiam. Então, daí a gente já começa a imaginar por que a cidade começava a ficar tão rica, né, irmãos? Ciência, vestuário, não é? Mas eles também tinham, assim, eles tinham vários recursos, inclusive, eles não tinham uma fonte própria de água. Eles tinham cidades vizinhas, como Colossos e Herápolis. Colossos, eles tinham água fria, e Herápolis tinha água quente. Já viu aquela pessoa que tem tanto dinheiro que fala, eu não tenho, mas eu mando buscar? É mais ou menos o que acontecia em Laodiceia. Eles montaram um aqueduto ou um encanamento para receber a água dessas 2 cidades próximas. Irmão, como eu disse, Colossos tinha água fria e Herápolis tinha água quente. Era uma água praticamente medicinal. Só que à medida que corria para esse aqueduto a água de Colossos, ela chegava morna em Laodiceia. Da mesma maneira, a água que corria quente de Herápolis chegava morna em Laodiceia. Amém? Olha que coisa interessante, irmãos. A mente mais poderosa e mais inteligente do mundo é a mente de Jesus. Nem Einstein, nem outro filósofo, nem qualquer outro cientista era mais brilhante em mente do que o nosso Senhor Jesus. E toda vez que Jesus vai falar com você, irmãos, ele vai falar de você te conhecendo. Jesus conhecia as riquezas e a geografia daquele lugar. Não era simplesmente a condição espiritual que se encontrava em Laodiceia, mas era tudo em Laodiceia. O Senhor nos conhece por completo, até mesmo o que nós ainda estamos tentando descobrir de nós mesmos. Então, ali em Laodiceia recebia aquelas águas, e aquelas águas chegavam mornas para ela, mas ela era abastecida de água. Então, Laodiceia,
era uma cidade rica em ciência, né? Fabricava um unguento excepcional. Tinha ali, né, as suas lojas, a sua indústria têxtil e todo o seu vestuário, e era abastecida por ela mesma. E rica, irmãos. É problema ser rico, irmãos? Eu creio que não. O problema de ter dinheiro talvez seja imaginar que nós estamos autossuficientes em tudo. Porque uma coisa é certa: dinheiro não traz felicidade. Mas tem gente que acha que compra. Então ali Laodiceia, ela estava abastecida de si mesmo, de tal ponto que imaginou que não precisava mais da glória de Deus. Estavam mornos. E se você olhar para Laodiceia e voltar um pouquinho lá em Sardes, ainda no início do capítulo 3, vocês vão ver que são igrejas semelhantes. Porém, Jesus adverte a igreja de Sardes, mas ainda está dizendo, olha, existe um povo aí no meio que ainda se mantém na fé. Era a diferença entre elas. Existia um povo lá em Sardes que não tinha apagado a chama ainda. Mas Laodiceia estava um pouco fria. Não, morna. Espiritualmente dizendo. Irmãos, nós vemos nos dias de hoje. Vamos trazer para os dias de hoje, que são dias atribulados, amém? Temos vivido momentos históricos na nossa história, e são vários momentos históricos. E eu disse assim para Deus, falei, Senhor, eu estou cansado de viver momentos históricos, são muitos. Nos próximos livros de histórias, daqui a alguns anos, irmãos, nós vamos estar lá. Porque são muitas coisas acontecendo. Muitas coisas em tão pouco tempo. A gente mal tem tempo de se recuperar de uma coisa, já vem outra, e outra, e outra, e outra. E o que aconteceu com a igreja nesse tempo? Quando eu digo igreja, irmãos, não é a nossa igreja local. É a igreja do Senhor Jesus. Sem placa, né? Irmãos, nós temos vivido um tempo de cultos online, graças a Deus pela tecnologia, né, irmãos? Já pensou se fosse na Idade Média, ou qualquer coisa do tipo, né? O que faríamos, né, irmãos? Nós temos uma facilidade tão grande de ouvir e de levar a palavra de Deus. É absurda. Mas mais absurdo ainda irmãos, a gente se calar diante do que tem acontecido. Irmãos, como o pastor disse, há pessoas que têm comorbidades ou que já têm uma idade um pouco mais avançada que precisam estar isolados, né? Que precisam ali se resguardar. Mas há irmãos, e eu digo para você, irmãos, que estão me ouvindo, talvez pela live, ou talvez estejam aqui mesmo, eu não sei, que se Deus te guardou num mercado super cheio, numa farmácia super cheia, ou numa confraternização de família, irmãos, não é dentro da casa do Senhor que Ele vai te desamparar. Irmãos, a gente não pode deixar que as circunstâncias nos tornem morno. Temos que continuar quentes. Irmãos, a minha frequência de culto diminuiu, porque agora a gente tem que se revezar nos cultos. Mas eu fico assim, Senhor, quando é que vai voltar a um culto de domingo cheio? Porque a gente sente falta dos irmãos. A gente sente falta daquela comunhão e daquele louvor aqui, as irmãs dançando, e aqueles irmãos chegando, você abraçando todo mundo. A gente sente falta. Irmãos, se você não está sentindo falta disso, você que já é da casa, se você não sente falta, irmãos, você está ficando morno. Alguém aqui gosta de café? Morno? Quente, né, irmãos? Irmãos, eu amo café. Ai, sou Jesus Cristo, né? Me chamar para ir numa cafeteria, eu vou, irmãos. Fala a hora que eu vou e estou lá. Você já percebeu que numa cafeteria, quando a gente chega, tá ali, cappuccino hot, cappuccino ice. Não tem cappuccino morno. Ou é quente, ou é frio. E se por acaso te servirem morno, você reclamar, eles dão outro. Quem gosta de sopa? Morna? Não, né, irmãos? Sopa morna tem que ser quente, né? Aí nem fria serve muito, mas quente, né?
Irmãos, nesse frio, quem toma banho morno? A irmã. Irmãos, eu vejo gente que toma banho frio. A maioria quente. Morno não. Irmãos, o interessante que eu estava estudando ontem também, de novo, essa igreja, é que Deus não disse que vomitou ela. Jesus não falou que vomitou a igreja de Laodiceia. Ele disse que estava a ponto de vomitar. Aí no versículo 19, ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, assim, ele estava sendo duro com a igreja. Ele estava repreendendo a igreja porque ele não queria perder a igreja. Ele não queria que aquela igreja se perdesse. E aí eu entendi que toda vez que Jesus nos dá uma palavra um pouco mais, é porque ele nos ama. E ele nos ama a tal ponto que ele precisa chegar, nós dar um chacoalhão assim e falar: acorda. Irmãos, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus está falando no Sermão da Montanha, ele tem bastante gente, e os discípulos, e muita gente, e os discípulos. E Jesus está falando assim: olha, vamos abrir lá, gente, Mateus, capítulo 5, a gente vai ler no verso 13. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal viver insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, existe um sal insípido, que é sal que não é salgado, né? Que naquela época eles faziam as casas de chão batido, aí pegavam esse sal, que não servia mais para salgar as coisas, e eles colocavam, para não ficar levantando poeira, sabe? Quando andava, eles colocavam esse sal na terra e pisava. Para assentar o piso, sabe? Vocês acham que eles usavam porcelanato naquela época, né? Laminado. Era terra e sal insípido. Irmãos, comparação dura, né? É tanto que no Sermão da Montanha muita gente, ó. Assim como hoje, o pastor André falou na pregação de domingo à noite passada, e é verdade, muita gente está usando a desculpa da pandemia, falando: graças a Deus não preciso mais ir no culto. Irmãos, misericórdia. Misericórdia. Irmãos, como nós estamos? Nós estamos quentes, nós estamos frios, nós estamos mornos nessa história. Como o pastor André disse também domingo passado, prestei bastante atenção na sua pregação domingo passado, viu, pastor? Pastor André, ele falou assim que a máscara, ela nos inibe às vezes, né? É verdade, é difícil respirar com ela. Mas parece que os cultos, assim, a gente está meio assustado, sabe? Eu já fui em várias reuniões, assim, assembleia de condomínio, reuniões de trabalho, e por aí vai, que a gente fica lá quietinho, só ouvindo, né? Aquele orador ali falando, isso aqui. A gente fica quietinho, só quando pergunta uma opinião a gente fala. E nós somos uma igreja pentecostal. Aí eu fico assim: nossa, mas parece um auditório. Senhor, que a máscara não nos impeça de adorar a Deus. Que as circunstâncias não nos impeçam de adorar a Deus. Que as cadeiras afastadas não nos impeçam de adorar a Deus. Que aquele álcool que a gente passa ali seja combustível para a gente adorar a Deus. Mas cheguei aqui, Senhor, aleluia, esse álcool em gel, porque Deus proporcionou, porque Deus proveu. Irmãos, todo dia eu agradeço a Deus porque não faltou nada. O Senhor está cuidando de nós. Ninguém na minha família ficou doente, irmãos. Eu estou cada dia mais saudável. Já percebeu, irmãos, que a gente só fala de uma enfermidade quando a gente está enfermo? Se eu tiver com dor de cabeça, eu falo: estou com dor de cabeça. E eu vou ficar lembrando daquela dor de cabeça, daquela dor de cabeça, daquela dor de cabeça. A mesma coisa acontece com quem não está bem espiritualmente. Vocês já perceberam? Uma pessoa que não está bem espiritualmente,
ela vai ficar na rede social falando da sua espiritualidade. Ou ela vai chegar no pastor André e vai ficar falando da sua espiritualidade. Sabe por quê, irmãos? Porque não está bem. E quando nós não estamos bem, a gente fala da nossa dor. Às vezes sem perceber. Irmãos, o que Jesus queria fazer na igreja de Laodiceia era levar remédio. Nossa, mas eles eram um centro medicinal avançado. Não era um remédio para o corpo que Jesus queria levar para eles, era um remédio espiritual. Irmãos, a única coisa, o único ponto, assim, que dá a entender no verso 17, é que ele diz assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Isso era a própria igreja dizendo sobre si. E às vezes nós temos uma ideia sobre nós, de que nós estamos bem. Imagina, não preciso de nada, não preciso de ninguém, precisa sim. E principalmente precisa de Jesus, irmãos. E às vezes nós criamos sobre nós uma ideia equivocada. Porque estamos autossuficientes de nós mesmos. Irmãos, como o pastor André disse agora há pouco, talvez você não tenha que dar tanta importância para os outros estão falando, porque as pessoas de fora talvez não te conheçam tanto, quanto Jesus conhece, ou quanto você mesmo se conhece. Mas, irmãos, tentem se conhecer em Deus. Porque ninguém conhece melhor a tua estrutura, o teu caráter, a tua personalidade, os teus pontos fortes, as tuas fraquezas, do que o Senhor. Então ali, Laodiceia tinha uma ideia totalmente equivocada sobre ela. Eles pensaram assim: eu sou rico, estou bem vestido, né? Todo mundo enxerga bem, ninguém precisa de óculos, a gente passa um unguento nos olhos, está tudo certo. No mesmo versículo, Jesus diz assim: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu disse que Jesus conhece a gente pelo que nós temos, pela nossa personalidade e até pela geografia, né? Muito bem. Eles eram doutores em medicina. E Jesus falou assim: não sabes que és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles fabricavam um unguento que ali curava a enfermidade nos olhos dos outros. E Jesus chamou eles de cego. Aí eles eram um polo têxtil também. E Jesus falou que eles estavam nus. Mas como pode isso, irmãos? Jesus chamou eles de pobres e miseráveis, sendo que eles tinham dinheiro, eles estavam abastados de dinheiro. Mas eles eram pobres, miseráveis, cegos e nus. E aí no versículo 18, Jesus fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres. Sabe qual que era esse ouro refinado pelo fogo? Que Jesus estava dizendo, não era o ouro que eles tinham de todas as verbas que eles ganhavam. Jesus estava falando assim: comprem de mim ouro de sabedoria, para te enriqueceres espiritualmente. Irmãos, nós estamos preocupados às vezes, meu Deus do céu, com a nossa carreira profissional, com o nosso trabalho. E isso é importante também, eu também sou preocupada com isso. Mas nada é mais importante do que a nossa carreira na obra de Deus. Amém? Irmãos, a hora passa muito rápido aqui. Ele falou assim: vestiduras brancas para te vestires. Quando ele disse vestiduras brancas para te vestires, ele estava dizendo assim: olha, eu quero te limpar do seu pecado. Toda essa sujeira, todas essas vestes encardidas do pecado, eu quero trocar por vestes brancas, alvas e limpas e puras.
a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Irmãos, ele queria abrir os olhos daquela igreja com um unguento espiritual, com um colírio espiritual. Olha como Jesus se manifesta de uma forma inacreditável, ou acreditável, que nós temos que acreditar, né, irmãos? As 10 pragas do Egito, voltando lá para Êxodo, as 10 pragas do Egito, cada uma delas desafiava uma divindade egípcia. Vocês sabiam disso? Não foi à toa que o Nilo virou sangue. Porque o Nilo, para eles, era um deus. As rãs que começaram a invadir o Egito, para eles eram sagradas. O sol para eles era um deus. E cada uma das 10 pragas era Deus mostrando: eu sou maior do que esses deuses aí. Então Deus, irmãos, ele se manifesta naquilo que nós entendemos. Sabe, não deixa a gente perdido no meio da escura, assim, falando, e se a gente não entender a princípio, Deus vai enviar alguém para nos revelar. Olha, irmãos, aconteceu isso, você pode ver, irmãos. Tem irmão que chega em mim, que eu já sei, é Deus falando já fico quieto e ouço. Agora, algo mais interessante nesse capítulo, está lá, e todo mundo conhece esse versículo, que é Apocalipse 3:20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Irmãos, o que está para entender é que Jesus estava para o lado de fora da igreja. Porque Jesus está do lado de fora, precisando bater na porta para entrar, irmãos. Onde Jesus está hoje, irmãos? Isso é uma análise individual. Porque a igreja somos nós. Será que a nossa temperatura espiritual ficou tão morna que Jesus já está do lado de fora, batendo para entrar? De novo? Irmãos, e aqui depois da advertência, ele diz que ao vencedor, ele dá sentar-se com ele no trono, como ele se sentou com o Pai no seu trono. Então Jesus só não repreendeu a igreja, como lançou uma promessa também, para quem vencesse. Irmãos, eu não sei se vocês já foram no estádio de futebol, eu já fui. Irmãos, terem 50 mil, 60 mil pessoas, todo mundo gritando, e bandeira, e cantando, e pulando, e cheiro de cigarro, irmãos. É um barulho, irmãos, tremendo. E sabe onde a pessoa presta atenção? Alguém arrisca dizer? Onde todas aquelas pessoas, aquela multidão de gente presta atenção? No jogo. Irmãos, pode acontecer um terremoto. Você já viu um homem assistindo futebol em casa, irmãos? Ele fica na frente da TV ali, ó, que pode fazer o que for, que ele fica assim, ó. Presta atenção no jogo. Irmãos, os pregadores da palavra, os pastores têm que se desdobrar para que a igreja preste atenção na palavra de Deus. Irmãos, uma coisa eu aprendi e eu tenho que pôr mais em prática na minha vida. É que as pessoas que se beneficiam das bênçãos de Deus são aquelas que reconhecem que precisam de salvação. A gente precisa de salvação, irmãos. Todos os dias. E se a gente precisar aceitar Jesus todos os dias, vamos aceitar Jesus todos os dias. Se tiver que passar pelos dias maus, falando, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, de novo. Vamos fazer de novo. Mas o que a gente não pode deixar é a chama se apagar, irmãos. A gente está vendo a igreja, isso é bom demais, irmãos. A igreja, ela se renovar. O líder de jovem está aqui hoje, eu tenho orado por ele. Irmãos, eu não me conformo dele ter que, todo culto, ter que arrumar um tema para entreter os jovens. O Espírito Santo, ele é um ser alegre.
E é claro que ele quer que a gente se divirta, que ele quer que a gente se alegre também. Mas que geração forte é essa? Que precisa de entretenimento para adorar a Deus? O povo ia ver João Batista no deserto, não ficava lá olhando, nossa, tem areia aqui. Ficava prestando atenção em João Batista. Sabe, irmãos, o problema não é a igreja fazer. O problema é alguns irmãos que acham que tem que ser tratado como rei, quando o único rei da igreja é o Senhor Jesus. Aí tem que pintar a igreja, aqui o altar de preto. E teve uma vez que eu cheguei, irmãos, isso é uma opinião minha, tá? Tava o altar preto assim, tudo preto. Eu falei assim, mas é um teatro? Porque teatro eles pintam de preto por causa da iluminação e tal. Não estou criticando a igreja que faz, tá, irmãos? Talvez a repreensão seja para quem assiste o culto. Amém? Aí eu perguntei, mas por quê? Né? Expliquei para nós. Aí, falei assim, porque se tirar todas as distrações do altar, deixar o altar mais limpo e o fundo preto, as pessoas prestam mais atenção no pregador. Falei, é? Interessante. Uma vez eu vi uma pregação do Benny Hinn num estádio de futebol. Lotado, irmãos. E sabem quem que os irmãos estavam prestando atenção? Por que a gente consegue assistir um jogo de futebol? Irmãos, eu gosto de jogo de futebol, viu? Queria falar para vocês isso. Já fui para estádio também, acho da hora. Mas por que a gente consegue prestar atenção no jogo lá, ó? Mesmo com todas as distrações em volta, 60, 70, 80 mil pessoas em volta. Aquele barulho. E a gente presta atenção no jogo. De longe a gente consegue ver quem é o jogador. Assim, ó. Fulano, não sei o quê. Gente. Mas a gente precisa tirar as coisas do altar para que as pessoas prestem atenção em quem está pregando a palavra. Irmão, se isso não é amor, eu não sei o que é. Eu não estou criticando quem faz isso na igreja. Não, irmãos, porque os pastores e a liderança da igreja, na sua grande maioria, estão tentando fazer com que o evangelho chegue nas pessoas. Porque talvez além do unguento que Jesus tem que passar nos nossos olhos, ele tem que passar nos nossos ouvidos também. Porque muitas vezes nós estamos surdos para o que Deus quer falar conosco. E Deus falou que eles eram mornos, se referindo à água que chegava até eles. Conhecia a geografia deles. Conhecia os recursos deles. Assim como conhece o nosso, irmãos. E se nós estávamos mornos, irmãos, Jesus está voltando. Ele está batendo na porta. Irmãos, deixa ele entrar. Sabe por quê? Às vezes você pensa assim, a minha casa está bagunçada, eu preciso arrumar. Não, Jesus quer entrar para pôr ordem, irmãos. Fica de pé no seu lugar. O lugar de Jesus não é fora, batendo na porta, é dentro. Garantindo que a nossa água seja quente. Garantindo que a nossa alma seja quente. Que as nossas orações sejam quentes. Amém? Feche seus olhos. Quase na hora aqui, falando, ó Jesus Cristo. Acho que eu estou virando pastora também. Porque começa a falar. Irmãos, eu amo a palavra de Deus e eu amo vocês. Eu queria trazer palavras de prosperidade, de animação. Mas primeiro tem que falar o que Deus mandou falar. E se Deus mandou falar isso, nós vamos falar isso. Porque depois eu tenho que prestar contas para Deus. Mas leve consigo, irmãos, que Jesus repreende quem ama. Ele nos ama tanto, 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 que ele traz essa palavra para nós. Amém? Eu não sei se vocês conhecem.
Irmãos, feche seus olhos, vamos orar, amém? Aleluia, Jesus. Acende a brasa de novo, Senhor. Jesus. Comece a orar, igreja. Se Jesus está batendo a sua porta, deixa ele entrar. Não deixa a máscara te inibir, não. Levanta a tua voz. Há quanto tempo você não ora em línguas? Ô Senhor, tu está convidado, Senhor, a entrar, Senhor. Aqueça no Senhor a ponto de estarmos quentes, ó Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Mata a nossa carne, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Pela tua palavra, ó Deus, Senhor, que ela possa criar raízes e frutos, Senhor, no nosso coração, Senhor. Senhor, queremos ser sal que tempera, ó Deus. Queremos ter sabor, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que sejamos quentes, Senhor, na tua presença, ó Deus. Senhor, eu te convido a entrar em nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, cear conosco, ó Deus. Ó Deus, transformar, Senhor, o nosso interior, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. Que haja em cada um de nós, Senhor, uma metanoia, Senhor. Que haja em cada um de nós, Senhor, um desejo, Senhor, uma sede, ó Deus. Ó Deus querido, um fervor pela tua palavra. Senhor, o que importa é nós te conhecermos, Senhor, e prosseguir em conhecer a ti, ó Deus. Ó Senhor, que nós possamos comprar o teu ouro, Senhor, vestir as tuas vestes brancas, ó Deus. Ó Deus querido, que o Senhor possa passar o teu colírio em nossos olhos, Senhor, nos curando de nossas enfermidades espirituais, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, alcança a tua igreja, Senhor, com fogo, com glória, Senhor, e com poder. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém?